Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para não dizerem que não falei de flores, parafraseando Geraldo Vandré, hoje eu vou falar do lado bom do coronavírus, desta pandemia. É importante ressaltar este outro lado da moeda. O professor Alceu Alves da Silva, natural daqui de Maquiné, um gestor hospitalar de renome nacional e internacional, professor da Fundação Dom Cabral, numa palestra declarou o seguinte: esta pandemia está funcionando como um acelerador de futuro. Ora, ele explicou, várias barreiras estão sendo quebradas, barreiras de resistência à inovação estão sendo quebradas por causa dessa epidemia. A telemedicina, por exemplo, teve um avanço espetacular. Eu conheço a telemedicina há mais de 20 anos e sempre era o sonho dos gestores de saúde municipais na época em poder ter atendimento pela internet, consulta médica, cirúrgica, etc. Vários motivos vinham levando a que isso não se implantasse, ou por falta de recurso, ou por falta de tecnologia completa, mas este vírus, essa pandemia, acelerou esse futuro, como disse o professor. Hoje está se concedendo consultas médicas online, consultas psicológicas, cirurgias, atendimento hospitalar. É simplesmente fantástico o salto que deu. Também no campo educacional, o ensino à distância também está sofrendo um impulso enorme, quebrando barreiras. Este é o acelerador de futuro. Então, o lado positivo, né, na área da saúde se caracteriza por essas inovações que estão sendo implementadas e vinham sofrendo resistências. E isto vai mudar muito o sistema de saúde e vai melhorar muito a situação da saúde no Brasil, graças à internet, que está sendo, inclusive, alargada a sua abrangência no Brasil todo, com ações bastante enérgicas do governo, no sentido de conceder sinal de internet a regiões distantes, e a minha telemedicina vai ter um papel muito inovador, muito importante. Essa, digamos assim, é a tônica que se deve dar como reflexo dessa pandemia, né? O que eu também gostaria de ressaltar é que essa pandemia mostrou a resiliência do capitalismo. Por quê? Todas as ações que foram tomadas, todas com teor terrorista no mundo inteiro, foram no sentido de fechar tudo. E foi um baque na economia mundial. Aqui no Brasil se criou uma situação sui generis. O Supremo Tribunal Federal retirou do presidente da República, do Executivo Federal,
a gerência sobre a crise da pandemia, distribuindo aos governadores estaduais. Isto redundou na nomeação de 27 Stalinzinhos pelo Brasil afora. Poder absoluto. Um governador tem o poder de fechar a economia, de estabelecer regras para funcionamento do comércio, da indústria. Isso não é uma gestão de saúde. Isso é dirigismo econômico. Isto é totalitarismo. Isso é a gestação de um bebê do Leviatã, de Thomas Hobbes. O totalitarismo. Pois bem, apesar de tudo isso, o capitalismo mostrou a sua capacidade de se adequar, de se modificar, ser dinâmico perante as dificuldades, superar as dificuldades, fazendo uma metamorfose. E o Brasil agora voltou a crescer, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos teve no terceiro trimestre um crescimento fenomenal. No Brasil, o crescimento do terceiro trimestre deste ano foi o maior desde 1940. Não, isso foi nos Estados Unidos. Desde 1947, que não tinha havido um crescimento tão grande como este ano no terceiro trimestre nos Estados Unidos. Então, se o objetivo dessa pandemia estabelecida pela OMS, um simples braço do Partido Comunista Chinês, era enfraquecer o sistema capitalista, no início funcionou, mas o capitalismo mostrou a sua capacidade de resiliência. Então, eu me lembrei da frase do Lech Walesa, que foi presidente da Polônia, um sindicalista, um sindicalista que não tinha nada a ver com o marxismo, né? Ele declarou que a um Pedro Bial, num programa de entrevistado na TV Globo, em 2005, ele disse o seguinte: o capitalismo não é um bom sistema, mas eu não conheço outro melhor. Entende? Então, essa recuperação, essa demonstração de vigor do capitalismo é que deve ser enfatizada, que para mim é o grande crédito dessa pandemia. Nós retomaremos o crescimento econômico mundialmente com muito mais consistência, com muito menos barreiras que foram quebradas por causa dessa pandemia. Então, é difícil tentar explicar o que ocasionou toda essa pandemia, fabricada ou não, mas ela está trazendo benefícios e trará benefícios importantes. Então, é isso que eu gostaria de dizer nesse segundo vídeo sobre o coronavírus, saindo do meu roteiro, do livro Reflexões sobre o Brasil, porque é importante registrar isso.
né? A quebra de barreiras, o acelerador de futuro e a resiliência do capitalismo. Vamos em frente. Na próxima gravação eu vou voltar para o roteiro do livro e vou falar sobre a política. Aí, até lá. Muito obrigado pela atenção.